Carl Orton Sauer, foi um geógrafo estadunidense, nascido no estado do Missouri, com pais de origem alemã. Sauer é considerado um dos principais nomes da história do pensamento geográfico, sendo um dos precursores da chamada geografia cultural e um dos principais nomes da escola de Berkeley. Suas obras e contribuições são ainda hoje bastante difundidas e muito utilizadas por autores de várias áreas do conhecimento. Em 1915, Sauer concluiu seus estudos no nível de doutorado, sob orientação do geomorfólogo norte-americano Rollin Salisbury. Em 1923, ingressou na Universidade de Berkeley e tomou-se professor emérito a partir de 1957, seguindo seus trabalhos até o ano de seu falecimento. Uma de suas principais obras é o livro The Morphology of Landscape, A Morfologia da Paisagem, produzido em 1925, no qual tece algumas das suas principais considerações sobre a geografia e os rumos da área cultural. O principal mérito dos trabalhos de Carl Sauer é trazer novas premissas sobre a geografia cultural, que, sob filiação da escola alemã e de pensadores como Richard Hasthorn, concebia a ideia de diferenciação de paisagens. Sauer, por outro lado, valoriza as relações entre o homem e o ambiente, concebendo a paisagem como um habitat e rompendo as premissas que traziam esse conceito para uma perspectiva formal, funcional e genética. Outra importante contribuição de Sauer é o estudo das relações entre o homem e o espaço, a partir da comparação de diferentes expressões das paisagens, retomando para o cerne da geografia os méritos da corologia, premissa essa que foi abandonada pelo autor em seus últimos livros e publicações. Em uma célebre frase, Sauer afirma que o último agente que modifica a superfície da Terra é o homem. Assim, o ser humano deve ser considerado como um agente geomorfológico, que intervém e ressignifica as feições superficiais terrestres. Por esse motivo, a geografia cultural, em sua concepção, deveria interessar-se em compreender e analisar as obras humanas sobre o espaço e impressão sobre este meio. A conceituação de cultura, balizada por Sauer, provém de influência do antropólogo Alfred L. Kroeber, que concebia como um fenômeno que se compreende à luz do tempo histórico, mas é traçado a partir do espaço. Foi, portanto, a partir daí que se difundiram as concepções sobre a influência do Estado sobre as atividades humanas e a ideia de espacialidade. Sauer entendia como importante para a geografia a consideração sobre o mundo vivido, isto é, o espaço conforme aprendido pelas diferentes pessoas, a partir de suas influências culturais. Afinal, cada indivíduo atua no processo de significação da realidade a partir das suas concepções e visões de mundo. Com isso, observa-se uma relativa influência da fenomenologia nos estudos de Sauer, muito embora esse autor não tenha se dedicado aos estudos fenomenológicos de forma mais aprofundada. Conforme aponta Hauser, as principais contribuições trazidas por Sauer à geografia são a valorização do cultural na perspectiva antropocêntrica, b. a manutenção do respeito sobre os temas concernentes no mundo vivido, abrindo perspectivas sobre a percepção do ser sobre o real, c. o destaque para a interdisciplinaridade da geografia e as ciências humanas em geral, além da filosofia, d. a valorização do trabalho de campo como forma de desmistificar as ideias concebidas a priori. É por todas as suas contribuições e méritos que livros e artigos produzidos por Sauer permitiram profundos avanços no campo da geografia, notadamente utilizados a partir dos anos 1970, que propiciou a valorização de suas obras como uma das principais referências dos estudos geográficos em todo o mundo. O historicismo, a visão disciplinária do mundo de Carl Sauer. O pensamento geográfico de Sauer se afasta da explicação determinista, orientando-se do sentido de dar maior ênfase ao ser humano, sua cultura e seu poder de modificar a natureza. Ele combinou as diversas espécies de historicismo para construir a geografia historicamente como uma arte que abrangia a apreciação estética da paisagem. Trouxe para sua disciplina uma visão ponderada e total do mundo ao seu redor. Ele se fundamentou a ciência para buscar a verdade do conhecimento prático. Unificou as tendências estéticas da filosofia, empíricas e éticas do historicismo. Sua perspectiva sobre a geografia e vida está carregada de valor pré-histórico, de tradição histórica. Para o historicismo, compreender o fenômeno é descobrir a sua gênese, sua forma anterior, suas fontes e o significado de seu desenvolvimento. O positivismo e o historicismo são, respectivamente, as fases da filosofia mais inclusas no naturalismo e do idealismo. O naturalismo compreende a realidade como um sistema físico que é aceitável experiência sensorial, aborda o mundo agressivamente, como um objeto a ser medido, analisado, previsto e controlado. O idealismo assume uma visão subjetiva da realidade, descobrindo a humanidade uma vontade independente da natureza e estabelece seu espírito transcendental. Entrega o mundo à vontade e ao desejo, o mundo à esfera e à liberdade.
das ideias e dos espíritos. O historicismo tem a qualidade fundamental que está no reconhecimento de todo fenômeno humano que está sujeito à mudança. Tem como visão que todas as suas formas de vida cultural devem ser consideradas e compreendidas historicamente, isso é, como o desenvolvimento de todos orgânicos que podem ser intuitos ou entendidos por uma série de conhecimento, uma espécie de conhecimento direto. O historicismo é composto por um tipo de prática científica, que é contemplativa e não estabelece distinção entre o que é ou não é importante, e uma filosofia de relativismo cultural. A realização mais importante do historicismo foi trazer a concepção mais antiga de história para o emergente princípio histórico. O princípio de historicidade significa que podemos entender como não histórico apenas aquilo cuja origem desconhecemos. No princípio histórico, a razão foi reduzida à esfera irracional, enquanto a própria humanidade tornou-se um tema histórico. O historicismo se desenvolveu como um modo inclusivo de avaliar a vida humana na Terra, e qual abordada empiricamente interpretada de forma histórica. Sauer. A geografia é, antes de tudo, conhecimento obtido por meio de observação que organizamos pela reflexão e o reexame das coisas que estamos vendo, e que, a partir do que experimentamos com a proximidade do olhar, comparamos e sintetizamos. Sua geografia era experimental e histórica. O movimento historicista estabelece a identidade científica em termos de metodologia, como uma forma de se diferenciar de uma visão anterior e hegeliana da história, e para defender a ciência da história.